debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada. Salve, salve, amigos do Papo de Toada! Pois é, hoje estamos através de vídeo também no canal do YouTube Carnaval e Parintins para um programa muito especial. Dessa vez, eu, Cássius, aqui do Rio de Janeiro, com meu amigo Cristiano Roncari, vamos receber uma pessoa muito importante para a história do festival, que é Ciro Cabral. Boa noite, Cristiano. Tá pronto? Tô pronto, grande responsabilidade, né? Falar com o Ciro Cabral, alguém que eu admiro tanto, né? Pelas composições, por ser um pensador do festival, né? Da dinâmica do festival, né? Das apresentações, principalmente na parte indígena do festival. E vamos que vamos. Boa noite a todos. Bora falar de Boi Bumbá. Boa noite, Ciro. Boa noite, Cássio. Boa noite, Cristiano Roncari. É um prazer enorme estar no canal Carnaval e Parintins, no Papo de Toada. E fico extremamente grato e honrado pelo convite. Estamos aqui para iniciar todo um desenvolvimento através da história, através do conhecimento e através do folclore do Festival de Parintins. Muito bem. Então, Ciro, para começar, a gente conversou um pouquinho antes e também hoje em off, né? Assim, como que foi essa tua descoberta, assim, né? A gente acabou tendo a felicidade de receber os comentários do Ciro e com isso chegou a ele para fazer esse convite. E como foi essa tua descoberta aí do podcast e, assim, as suas ideias sobre o que foi apresentado até agora e a importância de ter esse tipo de discussão? Você que é uma pessoa do Amazonas, que trabalhou nos Dois Bois, já que eu e o Cristiano somos de fora, o Thiago Tartaro, o Thiago Hausmann que participam também, então a gente tem uma visão muito de fora, né, de turistas, de pessoas que nunca participaram do boi de arena, de fato, no máximo como galera, e então a gente queria ter esse teu feedback para começar. Bem, Cássius, eu estava no canal do YouTube e me deparei com o canal Carnaval e Parintins comentando sobre o tema do Boi Bumbá garantido, Somos o Povo da Floresta, feito pelos dois colegas que estão aqui, Cássius Abreu e Cristiano Roncari. Então, como entrevistado, uma das pessoas que estava também partilhando esse conhecimento era o responsável pela comissão de arte atual do Boi Bumbá Garantido, o Júnior de Souza, uma pessoa que eu conheço bastante, iniciou o trabalho junto comigo há mais de 20 anos, no Boi Bumbá Vermelho e Branco. Eu escutei o podcast feito pelo vosso canal, achei extremamente interessante, muito profundo, profissional, uma análise muito madura, onde linkava em determinados pontos o próprio Cristiano Roncari fazia alguns comentários sobre toada, você também fazia um comentário sobre as toadas, linkando com os projetos. E eu achei aquilo uma novidade, porque nós temos aí quase 25, 30 anos de festival folclórico de Parintins, da sua explosão em Manaus, do chamado boom, né, do Boi Bumbá até agora, e não via um canal fazer uma análise, dois profissionais fazerem uma análise tão madura, tão legal, tão interessante, tão pedagógica. Então, eu mandei uma mensagem a vocês, elogiando o trabalho. Eu acho que é extremamente merecido e não pode parar, né, por causa da importância que isso tem, no impacto que isso tem culturalmente para o Festival de Parintins. E tive a grata surpresa de ter o retorno da mensagem feita pelo Cássius e o convite para estar aqui. Então, foi dessa forma que eu conheci o trabalho. Vocês já tinham desenvolvido um trabalho anterior, eu não conhecia, já tinha tido algumas análises de podcast anteriores. Eu vi também a análise do tema do Boi Bumbá Caprichoso, que foi Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito. Tem até um tempo maior que do Bumbá Garantido.
de análise. Também achei a análise feita pelo Cristiano e por você muito boa, muito bem destrinchada, muito bem pormenorizada, fazendo links com aquilo que buscaram, aquilo que foram fundamentar, por quê, o motivo, quais as pessoas, enfim, é uma novidade que eu faço votos que se estabilize e tenha bastante sucesso, bastante tempo agora no Festival de Parintins. Muito obrigado pelas palavras, Ciro. A gente fica honrado e sim, a gente quis fazer essa introdução não para ter altos méritos, mas a gente precisava de um retorno de alguém, né, que participou do festival e que é do Amazonas, justamente porque a gente tem alguns outros programas que são mais leves, são mais de brincadeira, avaliativos, mas realmente a nossa ideia é sempre agregar com esse conhecimento, esse conteúdo, aprendendo, né, sempre aprendendo, sempre pesquisando e sempre também trazendo reflexões e debates sobre esse festival que é tão rico, né? A gente conversou aqui em off, é um universo gigantesco que dá para mais de 100 programas. Mas vamos começar para valer. Faz um pequeno panorama assim, da sua vida, assim, qual é a sua formação, como você descobriu o boi bumbá, se você já entrou num boi de cara, qual foi o seu primeiro boi? E se você já passou pelos dois, né? Mas assim, um resuminho dessa sua carreira dentro do conselho e da comissão de artes de cada boi. Ok, eu tenho 54 anos, sou químico de formação, tenho curso de licenciatura e bacharel em Química, tenho especialização em Ciências do Meio Ambiente pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Na carreira de magistério como professor há 34 anos, com as disciplinas Ciências Naturais, Biologia e Química para ensino médio e ensino fundamental 2. Como escritor, pertenço às editoras Clube de Autores e AGBook, que são as maiores plataformas e editoras eletrônicas da América Latina, com 3 obras, 2 sobre mitologia amazônica e uma que trabalha um tema mais transverso, mais a nível mundo, que é as Crônicas das Cidades Escuras. E como compositor, eu pertenço à UBC, a União Brasileira de Compositores, estou afiliado desde 2011, é a principal da América Latina, criada no Brasil desde 1942. Né? Como é que foi minha entrada no mundo do boi bumbá? Olha, eu tenho laços familiares, Cássius e Cristiano, com Parintins, pois o meu pai ele foi juiz de direito de Parintins na década de 60 por 10 anos. Né? Então, mas você é de Manaus, né? Eu sou de Manaus, a minha família é de Manaus, mas os meus pais, eles foram para Parintins, porque meu pai foi juiz de direito no período que Parintins era uma comarca. O juiz de direito, ele era a autoridade máxima, na década de 60. E eu cresci, né, eu fui a Parintins com 6 anos de idade, eu lembro muito pouco da minha estadia lá, mas eu cresci com todos os patriarcas e as matriarcas das famílias tradicionais que construíram o boi bumbá, inclusive o Lindolfo Monteverde era amicíssimo da família, da minha mãe, do meu pai, o criador do boi bumbá garantido, que, se eu não me engano, faleceu em 75. Em 91, eu casei com uma pessoa que é filha de parintinense. Ela não é parintinense, ela é manauara, mas minha sogra é parintinense. E ela me levou ao boi bumbá a partir de 94, quando ele explodiu em Manaus como uma febre, né? Como um grande movimento. E em 96 eu retornei a Parintins com ela, levado por essa mesma explosão do boi bumbá. E eu admirava muito a musicalidade de um grupo de toado do boi bumbá chamado Regional Vermelho e Branco, que tinha como intérprete o Sidney Rezende. O Sidney Rezende, grande amigo meu, ele é mineiro, e para minha surpresa, ele tinha uma vertente musical do Clube da Esquina, que é de Lô Borges, Beto Guedes, Milton Nascimento, 14 Bis, que é meu grupo favorito. E assim, juntou a fome com a vontade de comer, né? Então eu fiquei encantado com toda a apresentação, com a parte plástica, com a parte de conteúdo e a musicalidade.
E no mesmo ano, em 96, eu conheci um compositor e intérprete, que foi o Ricardo Lira. Ele virou meu parceiro. Nós combinamos em fazer uma toada e mandar para um dos bois. E nasceu a toada Os Quatro Elementos, né? Nós gravamos essa toada, para você ter uma ideia, essa toada foi gravada em estúdio ainda em fita cassete, porque naquela época não existia a mídia ainda de CD, né? E com toda uma parafernália, tinha que ser feito todo mundo junto, microfonar surdo de marcação, de corte, caixinha, charango, vozes principais, não podia ser feito em pistas separadas. Nós gravamos e, para minha surpresa, a toada, ela foi aprovada, foi classificada dentro de mais de 350 toadas que tinham sido enviadas no período em Parintins, e constou no CD de 97 do Boi Bumbá Garantido, Parintins para o Mundo Ver. E assim, eu marcava com apenas um ano, visitando a cidade, retornando à cidade, revendo amigos de infância e pessoas muito familiares, voltava em 97 como compositor do Boi Bumbá Garantido. Ciro, mas aí uma pergunta assim, né, que vem. Não sei se você pode falar ou se vamos fazer política. Você já torcia para o Garantido ou foi aquele fato e hoje você se considera um pouco dos dois? Não sei se pode falar, se não puder a gente corta. Não, o Cássio e Cristiano, isso daí, eu sempre digo que a pior coisa que você pode fazer é dizer que você está em cima do muro, né? Você tem que, em Parintins, tem que tomar um partido, né? Você chega, mesmo que ele leve um tempo, e isso levou um tempo para mim amadurecer, porque as pessoas são levadas muito pela cor, né? Ou é vermelho, ou é azul, mas precisa entrar bem na forma de apresentação e na ideologia de cada um para você fazer um juízo de valor, né? Mas eu sou garantido e torço para o Garantido, mas no dia do festival, no dia do Festival Folclórico. Fora do Festival Folclórico, eu torço por Parintins e pelo Brasil. Muito bom. Cristiano, próxima pauta aí que a gente tem na sequência aí, para ele, qual foi a entrada dele aí no Boi? Faz um resuminho pra gente para ele poder detalhar. Então, conforme você mesmo comentou, né, o seu primeiro comentário que chegou pra gente nos comentários do YouTube, você fez parte da comissão de arte do Garantido a partir de 99, né? E a gente queria saber como é que foi o convite, né, como você chegou nessa parte de criação do festival, esse período da transição dos anos 90 para os 2000, você fez o festival de 2000 também, né, e como também foi essa transição para o Caprichoso, que a partir de 2001 você também contribui com o Boi Caprichoso no Conselho de Arte. Então, resumindo, como era esse trabalho, a sua função, tanto na comissão quanto no conselho, como você contribuiu, e falar um pouco mais desses temas, né, desse período do festival, que foi um período muito disputado, né, depois de uma década de 90 que o festival se revolucionou, e como é que foi entrar para a criação mesmo do festival no momento que o festival tinha que se consolidar, né, como uma apresentação de alto nível e de muito conteúdo teórico, né? O festival começou a falar sobre as etnias indígenas, começou a falar sobre rituais. Então, como é que foi a sua participação e a sua contribuição para os dois bois? Pois bem, Cristiano e Cássio, o festival, quando eu conheci o festival, ele já estava pelo menos 70% consolidado em um formato, né? Um formato que ele modificou ao longo do tempo, é claro, mas a base permaneceu. Então eu entrei em 97 como compositor com a toada Os Quatro Elementos, 98 voltei para o CD do Bumbá Garantido com a toada Anhangá, no CD 500 anos de passado para construir o futuro, e em 99
eu fui convidado pelo presidente do Bumbá, garantido que havia assumido, já havia ganho a eleição, o saudoso Raul Góes Filho, irmão do Fred Góes, e que precisava modificar substancialmente o fazer criacional da Comissão de Artes. Aliás, não era comissão, não tinha comissão de artes ainda, não tinha comissão, pelo menos eu nunca havia noticiado que tinha essa configuração. Então, eu me apresentei no garantido, eu fui levado daqui de Manaus, né, fui de avião até Parintins, e lá nós tivemos uma primeira conversa com o presidente, com o Raul Góes, que ele me pediu que integrasse a comissão de artes, porque ele pretendia fazer um formato bem diferente. Ou seja, até então, o Festival de Parintins, ele tinha um folclorista como é o carnavalesco. Então, essa pessoa determinava o tema, esse tema ele escrevia, depois ele se reunia com um grupo e delegava as funções, discutindo com cada artista em seu QG as modificações necessárias para os modos. Por exemplo, se era um tuxaua, como ele deveria ser. Se era uma fantasia de item individual, como deveria ser. Se era tribo, também, e assim por diante. Até fechar o roteiro de apresentação e depois fazia a fusão com as toadas. Era uma coisa um pouco mais simples. Mas havia um grande problema nisso daí, porque a pessoa se fechava com o projeto e, às vezes, só abria o conhecimento para os artistas muito próximo do festival folclórico. Então, isso gerava um corre-corre, uma desestabilização enorme. E o Raul pediu para fazer diferente. Ele queria uma comissão de arte, onde cada pessoa tivesse uma expertise dentro da temática amazônica. E que essas pessoas não necessariamente fossem de Parintins, né? Então, juntou um grupo de pessoas em 1999 e nós criamos o divisor de águas do Festival Folclórico de Parintins a partir de 1999, chamado Projeto Amazônia. O que era o Projeto Amazônia? O Projeto Amazônia, ele consistia em você modelar a apresentação completamente diferente daquelas que vinham sendo feitas. Ou seja, você tinha 3 noites de apresentação que não eram interligadas entre si, ou seja, não era uma saga. Você não tinha uma história que tinha um começo no dia 28, um meio no dia 29 e o fechamento no dia 30, porque era assim antigamente no festival, 28, 29 e 30. Né? Não tinha isso. A primeira noite se encerrava, a segunda não dependia da primeira e a terceira também não. O tema central seria a Amazônia, a defesa da sustentabilidade, dos povos, da biodiversidade, da etnodiversidade e também a defesa da cultura e da arte popular. Então, o bojo era esse. E a criação de módulos de apresentação. Então, você teria os portais, o momento folclórico, que era o momento da chegada do boi e da evolução das figuras do alto, o momento tribal, que era o momento das tribos indígenas, dos povos indígenas e dessa mensagem, a lenda amazônica, a figura típica regional, o ritual, a tribo coreografada e a organização do conjunto folclórico, distribuído nessas 3 temáticas. Ou seja, no dia 28 era a noite da biodiversidade, nós chamávamos a noite de fauna e flora, falava-se a defesa da biodiversidade, da sustentabilidade amazônica. Na segunda noite era a noite da fé, do misticismo e do folclore popular. E na terceira noite, da etnodiversidade e dos tipos humanos que constituíam a base da sociedade amazônica, que era a reunião das 2 primeiras noites e fechamento na terceira. Mas não necessariamente nessa ordem, poderia ter permuta. Isso gerou um impacto enorme no festival,
Por quê? Porque nós reunimos. Eu era responsável pela parte de sustentação sobre contextualização sobre biodiversidade. Nós tínhamos o professor João Melo, que era responsável, que era indigenista da FUNAI, e escritor responsável por etnodiversidade e povos indígenas. Nós tínhamos o João Pedro Gonçalves, que era o vice-presidente, e o presidente da Comissão de Arte, que é professor de História do Amazonas, e depois foi senador da República. Nós tínhamos o Ito Teixeira, que era artista e era responsável pela logística de arena, ou seja, de colocar o boi na arena. O Fred Góes, que era responsável por toadas e a parte da musicalidade. Nós tínhamos o Júnior de Souza, que era responsável pelas alegorias e pela parte de estruturação plástica do boi. E tínhamos o Telo Pinto, que era da parte de informática, e a Liduína Mendes, que era uma jornalista, fazia parte de textos e também de folclorização. Para você ter uma ideia, um dos pedidos do Raul Góes foi: Ciro, nada que fosse colocado no boi como símbolo, desde a ponta da lança do vaqueiro até do adereço da última tribo indígena que sai da arena, pode deixar de ter uma justificativa e uma contextualização. Então você imagina o tamanho do projeto. Ele virou uma tese de mestrado, né? Propriamente uma tese de mestrado. Então nós nos aprofundamos muito no projeto Amazônia. E o que aconteceu? Aconteceu que nunca no Festival Folclórico havia uma diferença tão grande de pontuação de um bumbá para outro. Foi o primeiro ano que a diferença entre Caprichoso e Garantida foi de 25,5 pontos. E uma coisa interessante que você falou é que você falou que você tinha que sustentar toda a teoria. Mas, assim, você originalmente tinha essa formação mais de biologia, né? De química, de biologia. E você teve, então, que se envolver com todos esses outros aspectos, né? Que permeiam o festival. Sim, claro. Nós éramos subsidiados por pessoas dentro da Comissão de Arte que nos davam esse suporte. Por exemplo, o Júnior de Souza, quando a gente discutia uma alegoria, nós colocamos uma lenda amazônica, que foi Cantos Tribais, que é a lenda do Jurupari, do ritual de Jurupari. Então, você formatava a alegoria, e essa alegoria, a gente não tinha noção, porque ela não estava criada ainda no galpão. Então, o Júnior de Souza não dava esse subsídio, dizia: Ciro, o negócio é o seguinte, essa alegoria ela vai ter que ter 34 pedaços, porque naquela época você tinha 2 entradas, você não tinha como era hoje. Uma entrada, Cristiano, ela tinha 7,90 metros, e a outra entrada pelo lado Caprichoso tinha 8,60 metros, elas não eram iguais. Então, você introduzia na arena como um quebra-cabeça para formar a plataforma, aquelas alegorias centrais que você vê agora. Era uma mecânica desgraçada para isso. E, ao mesmo tempo, todos os elementos da toada, o Jurupari, a casa de flautas, os dançarinos cantores, os baiaris, o lago onde se faz a Cachoeira do Ipana, onde faz o ritual do Jurupari, e as figuras de composição que iam fazer a cênica tinham que ficar perfeitamente encaixadas. Eu não tinha noção e nem dimensão, que era o meu primeiro ano como membro da Comissão de Arte, como se colocava aquilo na arena. Mas nós éramos muito bem subsidiados pelo Júnior de Souza e pelo Vandir Santos, dentro da Comissão de Arte. E depois que era realizado a parte teórica, nós fazíamos um protótipo em maquete para ver a funcionalidade da alegoria para se colocar na arena. Ô Ciro, em off você falou pra gente que ia mostrar uma raridade. Você pode mostrar para o público, já que a gente está falando desse... para quem estiver no YouTube vai conseguir ver. Verdade. Em 99, o tema foi mito, cultura e arte, né? E foi pensado pelo Raul Góes e também pelo João Pedro, que era o presidente da Comissão de Arte,
se produzir pela primeira vez uma revista projeto para o festival, porque a imprensa ela queria saber na primeira noite como é que ia se desenrolar. E até então, essas entrevistas, elas não eram entrevistas tão oficiais assim. Era uma reunião, que se apresentava o discurso, se falava um pouco, mas não tinha um material gráfico para isso. Então, nós pensamos em fazer, depois do fechamento do projeto, ele ficou 5 meses antes do Festival de Parintins pronto, todo fechado, né? E nós produzimos uma revista que foi escrita a 3 mãos. Eu fiz uma parte, Liduína Mendes fez a outra, e o João Pedro Gonçalves e o Fred Góes fizeram a outra parte. Então saiu a primeira revista do Festival Folclórico com o projeto de Arena, que é essa revista aqui, ó. Garantido 99, Mito, Cultura e Arte. Aí, ó. Mito, Cultura e Arte. Essa aqui foi a revista que deu início ao Festival Folclórico de Parintins na forma de projeto de arena. Aí, na forma de projeto de arena. Rapaz. Então, existe uma característica aqui muito importante que eu queria destacar, que foi a pesquisa e a criação das tribos. Isso aqui vai ficar marcado nesse comentário. Nós detectamos que o Boi-Bumbá Caprichoso, ele folclorizava demais as suas tribos. Então, em 98, ele tinha vindo com o Ritual da Vida. As tribos que entravam, elas entravam com os cocais com cabeça de gafanhoto, asa de borboleta, e os povos indígenas não usam isso. Obviamente não usam de forma nenhuma. Então nós fizemos diferente, nós pegamos a arte plumária de todas as tribos do Brasil, e principalmente da Amazônia, dividimos nas 3 noites de acordo com cada subtema, né? E as tribos escolhidas, elas foram pesquisadas na sua arte plumária e repetidas fidedignamente como eram as tribos originais, cabendo a folclorização apenas com as características fundamentais de cada uma. Então eu vou te mostrar aqui, ó. Você vai dar uma olhadinha. Você vê aqui, ó. Você está vendo o índio Xicrim aqui, ó. O índio Xicrim. E aqui a folclorização do índio Xicrim, ó. Então ele tem essa raspadura na cabeça, que é uma marca, né? Uma característica do povo indígena, e o artista fez a mesma carequinha em Canecalon aqui. Do outro lado, você percebe o Wayana Apalai com o seu cocá e o Wayana Apalai como ficou na folclorização, né? E aqui embaixo, como é uma tribo do Alto Rio Negro em palha e uma tribo da região do rio Araguaia, né, ali do Pará, a tribo Carajá. Então, foi um trabalho, foram mais ou menos 64 tribos que foram colocadas na arena fidedignamente. Nós chegamos ao ponto de imitar os botoques de algumas tribos. É o caso do Tchucarramã, que tem aquele botoque labial igual ao do Raoni. Então, o artista foi lá e fez a prótese direitinho, e a tribo entrava com aquele botoque labial. Então, no processo de julgamento, nós fizemos a defesa disso, a contextualização na revista. Isso causou um impacto muito grande na apresentação do festival, muito grande, e a diferença foi muito grande de um bumbá para o outro. Sem sombras de dúvidas, foi um marco. Hoje em dia a gente, né, tem acesso a essas revistas. Foi inclusive algo que eu e o Cristiano sempre comentávamos, que, como você mesmo falou, né, praticamente uma tese de mestrado que muitas vezes é perdida, né? E que bom que agora a gente está aqui conversando contigo, você está apresentando esse começo, e que possivelmente no futuro a gente tenha mais essas divulgações, né? Porque, pô, é um trabalho tão vasto que a gente que é de fora fica triste, que às vezes se perde, ou que não é conhecido, não é disponibilizado ao grande público, não é, Cristiano? A gente fica só com os álbuns, né? Que acabam sendo os documentos dos festivais, né? Mas a gente não fica com esse detalhamento, até porque os vídeos dos festivais também são raros, né? A gente
tem alguns trechos no YouTube com uma qualidade ruim, né? Então a gente fica com um desconhecimento sobre o que aqueles rituais, o que aquelas lendas realmente, como elas foram desenvolvidas. Então, eu gostaria que você continuasse, Ciro, falar um pouco de 2000, né, que foi um festival muito simbólico, né, porque acabou em empate. Como é que foi? Se manteve a mesma equipe? Como o Caprichoso se movimentou para rebater o Projeto Amazônia? E falar como é que você foi parar no contrário em 2001, né? No boi contrário ao que você estava, que é o Caprichoso. Muito bem, Cristiano. Em 2000, passado 99, o impacto do festival, a diferença brutal entre Garantido e Caprichoso, como eu falei, era justificado, né? Foi realmente um trabalho exaustivo, mas muito gratificante da gente fazer. Mas em 2000, o Caprichoso se mobilizou. Ele foi buscar em Juriti a história para o seu tema, né? Lá em Juriti se realiza um festival que é o Festival das Tribos, Mura e Munduruku. E isso daí está baseado na história, porque existe um livro produzido no século XVI, chamado Amururaida. São cânticos do tenente Francisco José Wilkes, que falava sobre a guerra do extermínio desses povos. E o Simão Assayag, que era o folclorista do Caprichoso, ele pegou essa história e trouxe para a arena, né? Entre a guerra entre Mura, Mundurucus, e quem se aproveitou isso foi a coroa portuguesa. Como é que foi no Garantido a proposta? A proposta era ainda o Projeto Amazônia, mas o tema ele não poderia dizer que seria o Projeto Amazônia, não poderia Amazônia mais alguma coisa. Não tinha, não poderia falar de nenhuma forma, um momentinho. E o que aconteceu? Criamos o tema Meu Brinquedo de São João, mas o formato de arena era o mesmo. Eram as 3 noites, uma sobre a biodiversidade, outra sobre a etnodiversidade e a outra sobre os tipos humanos, característicos e a arte e a fé e a cultura do caboclo amazônico. Então continuava da mesma forma. Mas nós fizemos uma inversão. O que aconteceu? Pela primeira vez, o Garantido iniciou o festival por um ritual. Nós mudamos a dinâmica de arena. Então, a primeira coisa que entrou na arena foi o ritual. E a partir do ritual da primeira noite, nós iniciamos e terminamos a história da primeira noite. Então, foi o primeiro grande impacto. O Caprichoso, ele desenvolveu seu tema muito bem. E cresceu muito na última noite, quando o meu grande amigo, saudoso amigo Arlindo Júnior, ele conseguiu movimentar a galera do Caprichoso fazendo a guerra entre Muras e Mundurucus. Então eu acho que isso deve ter em algum vídeo, em alguma parte. Ele conseguiu, isso gerou um impacto muito grande. E o Festival Folclórico de Parintins foi para a decisão pontual, caindo no empate. Mas Deus foi muito bondoso, né, comigo, e naquele ano me fez compor uma toada chamada Romaria nas Águas, que não tinha uma toada de figura típica regional que fizesse uma homenagem à procissão de São Pedro, que era realizada no entorno de Parintins. E, para minha grata surpresa, como não tinha características e nem pontos de critérios de desempate, a toada da segunda noite, que foi colocada para concorrer do Caprichoso, foi Mura, o Príncipe das Águas, da autoria de Ronaldo Barbosa. Essa toada tirou 7. E em um dos pontos, né, tirou 7. E em todos os meus em todos os critérios, a toada que foi colocada para concorrer com o Muro Príncipe das Águas foi Romaria das Águas, então tirou 10. Então ficou uma diferença aí de 3 pontos que suplantou. Fez o Garantido, que estava perdendo,
empatar. E na última noite a galera do Garantido deu um show e se sagrou também a campeã do Festival Folclórico de Parintins. Então nesse ano, o que aconteceu? Eram dados 2 troféus, o troféu de campeão e o troféu de galera. Então o Garantido levou o de campeão, levou o de galera, o Caprichoso levou o troféu de campeão, mas como não levou de galera, ele muito pouco comemorou e nós levamos o bicampeonato para casa. Né? Foi muito festejada a vitória. Mas a partir de 2001 foi colocado o critério de desempate, que era o critério de módulo musical. Então o módulo musical passou a ser o primeiro critério de desempate. Batucada, marujada, levantador de toadas, toada, letra e música e assim por diante, a partir de 2001.